Olá, tudo bem com você? Esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento, eu sou Eduardo. Hoje a gente vai dar continuidade na série de vídeos que a gente tem feito dentro do contexto da pandemia. No primeiro vídeo a gente falou sobre o simbolismo e o significado desse momento, da humanidade, o significado para as pessoas. No segundo a gente falou como conseguir manter a serenidade. E hoje a gente vai aprofundar na questão do significado, não no significado em si, mas já trabalhando o que significa a questão do autoconhecimento. No primeiro vídeo a gente concluiu, né, que o significado desse momento, o simbolismo para a humanidade, para as pessoas, esse momento puxa muito para a questão do autoconhecimento, do olhar para dentro. E agora a gente vai, dentro do que tem na doutrina, abordar a questão do autoconhecimento e da reforma íntima. Então, entrando já na questão, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, existe o item 4, que é o capítulo 27 é o Sede Perfeitos, e o item 4, Bons Espíritas. E existe lá, está escrito uma frase que é: o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então vamos se ater nessa questão, né? Pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, suas inclinações más. Como que a gente pode domar essas más inclinações? Qual é a técnica para isso? Existe uma técnica? No livro dos Espíritos, o Kardec, na pergunta 919, aborda também esse tema. Ele pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração ao mal? E aí os Espíritos respondem para ele: um sábio na antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E essa é uma frase que estava impressa no templo de Delfos, que era um templo da antiguidade, onde as pessoas iam para fazer as suas orações e consultar o oráculo. Era uma pessoa, né, uma mulher que havia no templo e que dava respostas sobre os mais diversos assuntos. Então foi um templo muito simbólico e era um dos principais templos da época da Grécia. E nesse templo estava escrita essa frase: conhece-te a ti mesmo. Mas a frase, na verdade, ela era mais completa. Estava escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então, a frase quer dizer que o autoconhecimento propicia que a gente possa conhecer os deuses e o universo todo, né? Então, através do autoconhecimento, eu vou ter contato com a espiritualidade, com a minha elevação espiritual e com o universo como um todo, como a verdade como um todo, é no olhar para dentro. Olha que interessante, não é o olhar para fora, não é o olhar da ciência, não é a descoberta das questões materiais, do conhecimento da física, das leis da física, das leis da biologia, é o conhecimento de si próprio que vai levar a esse entendimento do universo, de Deus, a espiritualidade. Então esse desenvolvimento só se faz através do olhar para dentro. E o sábio da antiguidade ao qual a resposta se refere é Sócrates, que baseou toda a sua filosofia nesse princípio do conhece-te a ti mesmo. Então toda a filosofia socrática está baseada na questão do autoconhecimento, e as perguntas que ele fazia, o desenvolvimento que ele fazia é para que as pessoas pudessem fazer esse processo de autoconhecimento. Aí Kardec, obviamente, não fica satisfeito com essa resposta, porque ele entende que isso, ok, o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, mas como, né? Então ele pergunta qual o meio de consegui-lo. E aí quem responde é Santo Agostinho. A gente já comentou isso no primeiro vídeo, que ele fala: fazei como eu fazia. Todo dia, ao final do dia, eu meditava, parava para analisar meu dia e fazer uma análise dos meus atos bons, dos meus atos ruins, o que eu precisava melhorar, o que já estava ok, e fazer essa autorreflexão. Então, o processo de olhar para dentro e ir se conhecendo, né? Então, é isso que Santo Agostinho basicamente responde. É uma resposta extensa, mas que ele está trazendo para a gente.
E aí, mais recentemente, a psicologia trouxe um novo conceito, entendendo que a gente tem muitas questões dentro de nós que precisam ser conhecidas porque a gente ainda não conhece para serem trabalhadas. O Carl Gustav Jung, que foi um psicólogo e desenvolveu a psicologia analítica, trouxe o conceito da sombra, desenvolveu esse conceito, que era um conceito que já existia na filosofia, mas ele desenvolveu e aprofundou esse conceito. O que é o conceito da sombra? As sombras são essas inclinações, essas tendências, essas questões que a gente tem guardadas e que a gente conscientemente não sabe que tem. Então, conscientemente significa o quê? Eu sei que eu tomo uma atitude assim, que eu tomo uma atitude assada, eu sou meio nervoso em determinada situação, mas inconscientemente eu não sei, por exemplo, que eu tenho uma tendência a ser uma pessoa egoísta em determinadas circunstâncias, ou a ser uma pessoa que guarda o rancor, e isso não está consciente na minha personalidade. Então, se eu não fizer uma análise para perceber isso, eu não vou ter esse conhecimento. Então, muitas vezes, as pessoas passam a vida sem saber das suas más inclinações, das suas más tendências, das suas sombras, que não são só más inclinações e más tendências, mas são questões que estão guardadas e que impactam, às vezes negativamente, no seu dia a dia, no seu trabalho, com outras pessoas, nas suas relações. Então, por exemplo, um perdão que não foi dado, mas que eu não tenho consciência, né? A pessoa me fez o mal, me ofendeu de alguma forma, e eu achei que eu dei esse perdão, mas no fundo eu não perdoei. O que vai acontecer? Isso tá lá como uma sombra no meu inconsciente, eu não percebo, mas isso vai afetar, por exemplo, as minhas relações com outras pessoas, não só com aquela pessoa, mas com outras pessoas. Talvez eu fique desconfiado, talvez eu vire uma pessoa mais fechada, porque eu tenho uma mágoa não resolvida dentro de mim. Então é aquela questão da importância do perdão, né? Então, mas eu só vou conseguir entender que existe uma necessidade de um perdão se eu fizer essa análise, se eu conseguir conhecer a minha sombra. Então essa é a importância do conceito da sombra que o Jung trouxe, né? E ele fala que desprezar essa sombra vai permitir que ela continue vivendo no nosso inconsciente, roubando o nosso equilíbrio e a oportunidade da gente ser feliz, né? Então a gente está falando dos nossos medos, dos traumas do passado, questões que aconteceram no nosso passado, questões que foram difíceis e que a gente não resolveu, problemas familiares, tudo isso está lá gravado no inconsciente e que se não for trazido à tona, a gente não vai conseguir ter uma vida plena de desenvolvimento, de autoaperfeiçoamento. E aí um grande exemplo disso que a gente tem dentro da doutrina, né, tá naquele livro psicografado pelo Chico, que foi editado pelo irmão Jacob, que é o livro que chama Voltei. E o irmão Jacob era um espírita, quando estava encarnado, que passou sua vida inteira dentro da doutrina espírita, fazendo caridade, trabalhando dentro de casas espíritas, foi diretor de federação espírita, do ponto de vista profissional teve muito sucesso, mas quando desencarnou ele se deparou com uma situação que ele não imaginava, que ele não tinha a luz que ele imaginava que ele tinha, que ele não tinha ainda aquela grandeza espiritual que ele imaginasse que talvez ele pudesse ter, né? E aí por quê? Porque durante a vida ele não olhou para suas sombras, ele passou a vida inteira em atividades de extroversão, ou seja, atividades exteriores, mas não trabalhou dentro dele. Então, fazia caridade? Fazia, mas aquela caridade realmente era uma caridade? Ele estava fazendo aquilo com o móvel realmente do amor ao próximo, com o móvel realmente de se entregar, de fazer pelo bem, ou tinha uma vaidade por trás, ou alguma outra questão de necessidade de estar dentro de um grupo, pode ser mil situações. Então a caridade não necessariamente ela vai dizer que a pessoa é mais ou menos evoluída, o trabalho da caridade em si. O que vai dizer é a intenção, como é feito esse trabalho. E para saber como isso é feito, só olhando para dentro. Só eu me conhecendo para eu saber se naquele momento eu realmente estou entregue ao meu trabalho, eu estou ali por amor, ou estou ali com alguma outra motivação. Então esse é o exemplo, o grande exemplo do irmão Jacob, que voltou
justamente para contar isso. Olha, gente, a gente tem que prestar atenção em quem a gente é de fato, porque se a gente não prestar atenção, não adianta passar a vida inteira fazendo caridade, estando aqui dentro da doutrina ou estando fora da doutrina, mas não adianta ler milhares de livros, estudar, se não tiver uma transformação íntima, se não tiver a reforma íntima, se eu não conhecer as minhas sombras. Então ele veio para mostrar isso para gente. E esses conceitos estão no Livro dos Espíritos, estão no Evangelho, como eu estou falando, e são conceitos já da psicologia moderna, e que estão sendo hoje trabalhados dentro do Espiritismo através da Joana de Ângeles, algumas questões que a gente ainda vai ver, né? Então, assim, a questão da sombra ela é muito importante. Uma outra questão da importância da sombra é que quando a gente carrega uma característica dentro da gente que a gente não conhece, que é negativa, o que acontece? A gente tende a projetar isso em outras pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa me incomoda na minha relação do dia a dia, gratuitamente, sem eu saber porquê, mas sabe aquela pessoa que a gente fala, nossa, mas eu não consigo, com esse daí meu santo não bate. Às vezes pode ser questões de outras vidas, mas muitas vezes, e acho que a maioria das vezes, não é isso. O que acontece existe ali uma projeção de uma sombra nossa que a gente está vendo no outro. Então, por exemplo, uma pessoa que é, de novo, exemplo do egoísmo, que é o exemplo mais comum, é egoísta e a gente vê a atitude dela e aquilo incomoda, me traz uma certa irritação e eu não consigo lidar com aquilo, não consigo ter indulgência que Jesus ensinou, né? De não atirar a primeira pedra, não consigo, é mais forte do que eu. Talvez isso seja a projeção de uma sombra. Algo que está dentro de mim, que está sendo projetado no outro, ou seja, eu estou vendo no outro, está me incomodando porque no fundo está dentro de mim. Então me incomoda porque eu não quero ter contato com esse conteúdo que está no meu inconsciente. Então se eu não quero ter contato, todo o contato externo que eu tenho com esse conteúdo me incomoda. Então a gente projeta no outro esses conteúdos nossos. Então o desconhecimento da sombra também faz com que as nossas relações com outras pessoas também fiquem prejudicadas. A gente vai prejudicando as nossas relações. E isso vai implicar numa perda de qualidade da caridade que a gente faz. Porque se eu não consigo deixar de projetar minha sombra no outro, quando eu preciso ser caridoso e empático com o outro, eu não consigo, porque eu estou me projetando no outro, os defeitos dele vai me incomodar e eu não vou conseguir amá-lo verdadeiramente como ele deve ser amado e como o amor incondicional exige, né? Então a caridade fica prejudicada. E sobre a questão do desenvolvimento da sombra, Joana de Ângeles vem nos falar no livro O Homem Integral. Ela diz: o parto produz dor e recompensa com bem-estar ensejando vida. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Então, olha que interessante, Joana de Ângeles associa o autoconhecimento, a descoberta da sombra, a um parto. Gera uma dor. Eu ter contato com a minha sombra gera uma dor, porque eu vou ter contato com conteúdos desagradáveis, que são difíceis e que muitas vezes eu não sabia que eu tinha. Eu achava que eu era de um jeito melhor e de repente eu percebo que eu tenho uma característica que não é legal. E isso dói, é um parto, é uma dor. Mas, né, o parto é recompensado pelo bem-estar ensejando a vida, ou seja, pelo nascimento, pelo renascimento. Então você ter contato com a sua sombra promove um renascimento, a renovação da pessoa é promovida através do contato com a sombra. E olha que interessante, fazendo um parênteses, a gente está vivendo um momento de quarentena, que está ocorrendo justamente na quaresma, que simbolicamente, dentro da doutrina judaico-cristã, a quaresma é um momento de reflexão, de sacrifício pessoal, para chegar na Páscoa, que simboliza o renascimento, a ressurreição de Jesus, né? Para os judeus também simboliza um renascimento, uma renovação. Então, todo o simbolismo se fecha aqui. Você tem quarentena na quaresma, que é um momento de reflexão, de autoconhecimento, que exige dor para promover um parto e um renascimento futuro. Olha que interessante. Então, hoje, estamos sendo chamados a esse momento de reflexão, de autoconhecimento.
né? E as circunstâncias nos obrigam, por mais que eu não pare e não me analise, o fato de eu estar em casa, com a minha família, com uma situação adversa, o tempo todo convivendo, vai fazer com que conteúdos aflorem na relação, na projeção que eu vou fazer com meus familiares, na projeção que eu vou fazer com as situações que estão acontecendo, com a angústia que vai ocorrer no período. Então esses conteúdos vão aflorando e fazendo com que eu tenha que trabalhá-los. E aí, muito melhor se eu fizer isso de uma forma proativa, com a meditação, com uma autoanálise, como a gente falou no vídeo anterior sobre serenidade, né? Então, Joana de Ângeles continua falando que a verdade é o encontro com o fato que deve ser digerido. Então, eu encontrar com a minha sombra é algo que deve ser digerido, não vou imediatamente resolver aquele problema. Eu tomei consciência da sombra, tomei consciência que eu sou uma pessoa mais egoísta do que eu imaginava, e aí amanhã eu já não sou mais. Simplesmente falo, não, resolvi, já sei. Não é assim que funciona, porque daí eu estou fazendo o quê? Eu estou devolvendo a sombra para o meio inconsciente, dizendo que ela não está mais ali. E aí eu estou recalcando essa sombra. A gente vai falar desse conceito em outros vídeos. Mas aí eu faço o quê? Ignoro a sombra e ela provavelmente vai aflorar mais forte ainda em algum outro momento. Então o processo não é de ignorar, o processo é de pegar esse conhecimento, começar a conhecê-lo cada vez mais, ou seja, sou egoísta, deixa eu ver em que circunstâncias, nossa, aqui eu estou sendo egoísta, ali eu estou sendo egoísta, e elaborando, trabalhando essa questão. Como que eu trabalho? Eu vou percebendo por que eu estou sendo egoísta, em que situações, vou deixando de ser, vou melhorando, vou tentando ser mais amoroso, tendo um amor mais incondicional, e aí eu estou elaborando essa sombra, ela vai deixando de ser uma sombra e vai se tornando um conteúdo de luz. Então é um processo, então é isso que ela fala que deve ser digerido, a verdade deve ser digerida porque é um processo para que isso ocorra, é uma elaboração. E Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade interior que tem que ser conhecido para que a gente se liberte desses conteúdos, dessa sombra que são as nossas amarras que impedem a gente de amar verdadeiramente, de fazer a caridade, né? Então, a caridade, ela tem um papel muito importante nesse processo, porque quando eu estou em contato com o próximo, eu também tenho a oportunidade de identificar essas sombras. Então, como eu já disse, a projeção muitas vezes no próximo, nas outras pessoas, ela faz com que eu conheça a minha sombra, para que eu faça uma caridade verdadeira, com amor altruísta, um amor desinteressado, eu tenho que trabalhar as minhas sombras. Então, por isso também que Kardec disse no Evangelho e colocou que fora da caridade não há salvação, porque não basta eu conhecer a sombra, mas eu preciso colocar esse conhecimento em prática para testar, para ver se verdadeiramente, por exemplo, eu acho que eu trabalhei meu egoísmo, se verdadeiramente eu deixei de ser egoísta. Então são duas coisas que caminham junto, caridade e autoconhecimento. Sem um ou sem o outro a balança pende. Então elas têm que andar junto, equilibrados, para que a gente consiga progredir como espírito, evoluir, para que a gente consiga sim se tornar um ser de luz, né? Então, a prática da caridade, ela tem esse papel fundamental. E a gente, para praticar a caridade com efetividade, a gente tem que olhar para dentro e ir eliminando as nossas sombras, para que a gente consiga ter mais empatia com o próximo, ou seja, quando eu tiver contato com esse próximo, eu possa senti-lo, vê-lo verdadeiramente, vê-lo quem ele é e não me ver no próximo. Então, para isso, eu preciso conhecer a minha sombra e com isso poder ajudá-lo da maneira que ele vai precisar e que eu vou estar ali para fazer isso, né? Então, esse contato com o próximo catalisa esse autoconhecimento, acelera esse processo de autoconhecimento, e o autoconhecimento melhora a minha qualidade, a minha caridade, o meu amor com o próximo, né? Então, Joana de Ângeles, fechando o conceito, ela diz que a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, que é o ego que impede a gente de olhar para a sombra. Existe uma força grande, eu não quero que você conheça a sua sombra, esse é o nosso ego falando. Rompem as couraças do ego, do primitivismo predominante, ainda na natureza humana.
O amor se expande como força co-criadora, estimulando todas as expressões e formas de vida. Possuidor de vitalidade, multiplica naquele que o desenvolve, quanto na pessoa a quem se dirige. Então, aquele para quem eu estou fazendo a caridade. Energia viva pulsante é o próprio hálito da vida a sustentá-la. A sua aquisição exige um bem direcionado esforço que deflui de uma ação mental equilibrada. Então, a aquisição do autoconhecimento exige um esforço bem direcionado, ou seja, eu tenho que me esforçar, não é algo que vem de graça, não é algo que eu paro, eu sou assim, olho no espelho e me autoconheço. Não, é algo que demanda trabalho, um esforço, mas que tem que ser um esforço com uma metodologia, um bem direcionado, de uma ação mental equilibrada. Então eu tenho que também buscar o meu equilíbrio para conseguir me conhecer, para conseguir ter contato com as sombras, né? Então isso acho que fecha bem esse conceito todo do autodescobrimento, essa questão de que o autoconhecimento tem que ser feito com amor, amor próprio, para que quando a gente olha a sombra a gente não se julgue e não deixe de se perdoar. Então tem que ter a caridade para consigo e para com o outro, para que a gente consiga, através desse amor próprio e eliminando essa sombra, para poder amar ainda mais o nosso próximo. Gente, obrigado quem ficou até aqui. O vídeo está longo, mas o conceito é extenso, mas é importante. Agradeço muito. Se gostou do vídeo, dá um joinha para contribuir com o canal e se inscreva para receber os próximos vídeos. Muito obrigado.